Mais uma vez nessa manhã, nós estamos aqui para lembrar você do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sangue do Senhor Jesus derramou na cruz é a única coisa que pode te salvar da terra. Como eu comentei anteriormente, mesmo que você seja uma pessoa boa, mesmo que você seja uma pessoa honesta, se você não aceitar o Senhor Jesus, se você não receber o Senhor Jesus, você vai para o inferno. As nossas obras, o nosso bom caráter, a nossa honestidade, a nossa humildade, nada disso pode nos salvar. Só o que nos salva é o sangue que Jesus derramou naquela cruz. É o sacrifício dele, é o fato dele ter deixado o céu, ele ter vivido aqui como ser humano. Jesus ter sido Deus, Jesus ele sofreu tudo isso para salvar você. Jesus ele não precisava fazer nada disso. Tudo que Jesus fez, todo o sacrifício de Jesus, toda a renúncia dele, pensa, ele como Deus, ele no trono, ele no céu. A Bíblia diz que os serafins, que são seres santos, seres magníficos em poder, eles se curvam diante de Deus, eles se cobrem com as suas asas, e ele deixa toda essa glória para poder vir aqui. Tudo isso para amor para você, tudo isso para te salvar, tudo isso para me salvar. Então, não é nada que a gente possa fazer, a gente só precisa receber o Senhor Jesus. A gente só precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aqui no livro de Atos, no capítulo 3, no capítulo 4, são dois capítulos, o 3 e o capítulo 4. Lá a história de um homem que ele era paralítico, ele não andava. Os parentes colocavam ele na porta do templo, a porta formosa, na Bíblia, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles tinham costume de ir ali para adorar a Deus, para oferecer louvor a Deus, para agradecer a Deus, para pregar a palavra de Deus. Então eles passando, um dia eles viram esse paralítico lá na porta formosa, parado ali na porta do templo, pedindo esmolas. Esse homem não ia para adorar a Deus, esse homem ia porque sabia que pessoas boas passavam por ali, então ele ia para poder pedir esmolas. Mas nesse dia aconteceu um milagre. Nesse dia a glória de Deus invadiu ali aquele local. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, vendo aquele homem ali, aquele paralítico ali, Pedro toma pela sua mão, ele cabeça baixa, porque quando a gente está triste, quando a gente está infectado, quando a gente está largado na rua, na sarjeta, a gente está de cabeça baixa, mas Pedro, ele olha para ele e Pedro fala assim para aquele senhor, olhe para nós, ou seja, levante a sua cabeça. Eu quero dizer para você nessa manhã, a situação que você se encontra, o Senhor Jesus está dizendo, levante a sua cabeça, olhe para mim. Pedro, ele fala isso, segura a mão daquele homem e ele fala assim para ele, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus de Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. O Senhor diz glória que a Deus. eles darem a onda, eles seguraram as mãos dele e o colocaram de pé, mostrando que nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para intervir por você. Não importa a sua situação, nós estamos aqui para te ajudar, para continuar caminhando, para seguir os passos do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro não segura aquele homem até que ele fique de pé. A Bíblia diz que quando os seus tornozelos se fortaleceram e aquele homem se colocou de pé, ele entrou no templo glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando nós recebemos a bênção, a gente não pode fugir da presença de Deus, esquecer o que Deus fez. Temos que seguir esse exemplo, aquele paralítico, quando ele pôde se colocar de pé, ali através daquele grandioso milagre, o Espírito Santo me abaixou, ele levantou aquele homem no chão, resgatou aquele homem da situação horrível que ele estava, ele se colocou de pé, ele não foi em direção oposta, ele entrou para o templo, a Bíblia diz que ele foi correndo. A Bíblia diz que ele foi pulando, saltando, e todo mundo se via para hora assim, mas não é aquele paralítico, só não é aquele que estava lá na porta do templo. Ele fala assim, sou eu mesmo. E aí aquelas pessoas da igreja, aquelas pessoas que se diziam adoradores de Deus, estavam lá para criticar e eles falaram assim, justamente que os fariseus não criam em Jesus, nem os saduceus, do que eles falaram. Ficaram olhando para Pedro e para João, como se eles fossem Deus, como se eles tivessem feito aquele milagre. Mas Pedro, para calar a boca daquelas pessoas, falou assim, o que vocês estão olhando para nós? O que vocês estão olhando para nós? Como se
se nós tivéssemos realizado esse milagre, vocês sabem muito bem que fez esse milagre, aquele que vocês rejeitaram, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês rejeitaram, que vocês bateram nele, que vocês cuspiram nele, ele fez. Foi ele que fez o milagre. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Então, Pedro começa a pregar. Aquele que vocês rejeitaram, ele se tornou a principal pedra angular. Ele foi levado glória para o céu. E Pedro ali começa a pregar para aquelas pessoas e ele fala assim: vocês sabem que vocês rejeitaram a Jesus de Nazaré. Ele veio, ele vai transformar a alma, para transformar a vida. Ele entrou no meio de nós. Vocês viram todos os milagres que eles fizeram, como que ele alimentava multidões, como que ele ressuscitou pessoas, como que ele glorificou o nome do Senhor em toda a sua vida, como que ele sempre deu glórias a Deus, ao Pai. Ele sempre colocava o Senhor no primeiro lugar. Foi ele que realizou esse milagre. E o Senhor Jesus, ele está aqui para transformar você também. O mesmo Senhor Jesus que transformou a vida daquele mendigo, daquele paralítico, ele está aqui também para te tirar do cárcere, para te tirar da sarjeta, para te tirar da situação horrível que você se encontra. Eu quero agora contar um testemunho para você, em breve, porque Jesus, ele também me salvou, ele também transformou a minha vida. Eu tenho certeza, além das histórias da vida, eu tenho certeza que ele pode transformar a sua vida também, porque ele transformou a minha vida. Ele transformou a vida de vários amigos meus, ele transformou a vida do meu esposo. O apóstolo Paulo, ele fala, Atos capítulo 4, versículo 12, Paulo, ele faz o fechamento, dessa matéria, dessa pregação, dizendo assim: não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, porque não existe nenhum outro nome dado debaixo do céu para que nós sejamos salvos, mas somente há salvação em Cristo Jesus. Esse texto é bastante conhecido, mas muitas vezes a pessoa não conhece a história, até chegar nesse ponto. E Jesus está dizendo aqui para você: da mesma maneira que eu fiz milagres no passado, da mesma maneira que eu transformei o próprio apóstolo Pedro, a Bíblia diz que ele era explosivo, mas Deus transformou. Ele está aqui para transformar você também. Ele está aqui para te curar, seja doença física, mental, espiritual, o que você precisar. Jesus está aqui para te transformar, para cuidar de você. Jesus, assim como ele transformou tantas pessoas no passado, e sabe ser, ele só que acreditava na ressurreição. Mas Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que tem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se creres, verás a glória de Deus. Eu pergunto para você nessa manhã: você quer ver a glória de Deus na sua vida? Você quer ver a transformação da sua vida? Você quer largar-se disso? Você quer largar essa situação ruim que você se encontra? Clame pelo nome de Jesus. Jesus é o único que pode te salvar, que pode te libertar, que pode transformar a sua vida. E Pedro, ele termina nesse discurso falando: não há salvação em nenhum outro. Você pode buscar qualquer outra fonte. São fontes simples, são fontes esgotadas, são fontes que não podem te transformar. Elas até te trazem um prazer momentâneo, elas até trazem uma alegria momentânea, mas a alegria da alma. A presença de Deus na sua vida, saber que você nunca está sozinho, que o Senhor Jesus está do seu lado. Talvez as pessoas não creiam em você, talvez as outras pessoas não te amem realmente, mas o Senhor Jesus te ama, o Senhor Jesus está aí do seu lado e você pode falar com Ele agora. Eu quero dizer para você, Jesus é o único que pode te salvar. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele estava com o Pai o tempo todo. Porque ele o próprio Senhor Jesus declarou várias vezes que ele é igual ao Pai. E ele ainda falou, Jesus ele fez a obra dele, ele morreu, ressuscitou. Após 40 dias ele subiu ao céu, mas ele falou assim: olha, eu não vos deixarei órfãos. E ninguém é órfão de irmão, ninguém é órfão de tio, de nenhum outro parente, só é órfão de pai e de mãe. Então Jesus ali claramente falou que ele também é o Pai, que ele é igual ao Pai. E ele ainda falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E quando Jesus fala isso, ele usa a palavra alus. Alus quer dizer aquele que é igual, aquele que é da mesma natureza. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Eles têm o mesmo poder, a mesma autoridade. E exatamente essa autoridade celestial
e fez com que você tivesse vida agora, que te concedeu mais esse dia de vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir que você venha receber essa vitória de Cristo Jesus. A hora que essa pessoa que está na sua ambulância, que está acompanhando a urgência, que o Senhor Jesus esteja à frente de tudo, no comando de tudo, e nós sabemos que nada acontece sem que Deus permita. Jesus é o único Salvador, Jesus é o único que pode te salvar, então você precisa lembrar disso. Eu passei por uma situação, na minha adolescência, uma situação muito complicada, muito difícil. Aconteceu algo, e isso me deixou em profunda depressão. Eu estava tão deprimida, que eu não via as cores. Se fosse agora, eu não veria essas folhas verdes, eu não veria as flores do cristão, eu não veria a cor desse ônibus que está passando, eu não conseguia ver as cores de nada. O mundo para mim era preto e branco, era cinza, uma coisa completamente sem graça. Eu não sentia o calor do sol. O sol, né, agora que está aparecendo, está forte, eu não conseguia ver a luz do sol. Eu ficava de casaco, todo mundo com calor, e eu estava no meu quarto, preso no meu quarto, com um casaco, grosso, gigante, e eu tremia de frio. Certa vez eu lembro que eu cheguei no portão da minha casa, que raramente saía do portão, eu estava tão deprimida que só estava no meu quarto, na minha cama, e dessa vez eu cheguei no portão, muitas pessoas na rua, que não tinha minha casa, e uma vizinha ali viu aquele casaco, eu toda escolhida, assim, toda tremendo de frio, e ela falou assim para mim, Beth, você não está sentindo calor? E eu falei, não. Eu olhava assim para as pessoas e eu pensava assim, esse pessoal está com Deus, é frio desse jeito. Mas era dia de sol, era dia de calor, era verão. Mas eu não sentia a luz do sol, eu não sentia o calor do sol, eu não via as cores. Eu já não queria mais comer, porque a comida não tinha sabor, não tinha nada para me enxergar, se eu podia morrer. Eu cheguei até mesmo a tentar o suicídio. Mas quando eu falei pelo Senhor Jesus, Ele me fortaleceu. Vamos lá no livro de Isaías, capítulo 40, ali os versículos em diante, todo o capítulo, lá no finalzinho, ele vai falar assim, ó, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão, não se fatigarão, subirão, voarão como asas como de aves. Foi isso que o Senhor Jesus fez na minha vida. Quando eu clamei por Ele me tirou dessa depressão. Ele me tirou da depressão, eu não tomei nenhum medicamento. Eu orei ao Senhor Jesus e Ele me fortaleceu, Ele me deu força, Ele me renovou, Ele fez com que eu voltasse ao normal. Eu passei a enxergar novamente o sol, eu passei a enxergar novamente a luz do dia, eu passei novamente a ver as cores, as folhas verdes, as flores, eu consegui ver o amarelo, o azul, o vermelho, coisa que muito tempo eu não via. Tudo isso porque eu clamei pelo nome de Jesus. Eu tenho certeza que Ele pode fazer o mesmo na sua vida. Seja problema emocional, seja problema físico, material, mental, seja o que for. Clame pelo Senhor Jesus. O mesmo Jesus que ressuscita mortos, o mesmo Jesus que cura paralítico, o mesmo Jesus que me curou no ventre materno, o mesmo Jesus está aqui para poder também te dar a vitória. Clame pelo nome de Jesus. Não adianta você correr para nenhum outro lugar, não adianta você clamar por nenhum outro Deus, não adianta você fazer nada disso. Clame pelo nome do Senhor Jesus. Ele sim é a tua salvação, a tua força, Ele sim vai te dar a força que você precisa, a sabedoria que você precisa, Ele vai te despertar para o mundo espiritual, porque Jesus te ama. Jesus te ama. Todo o sacrifício que Ele fez foi para te salvar das trevas, para te resgatar, para não permitir que você vá para o inferno. Porém, se você não receber a Jesus, com todo o amor que Ele tem, Ele vai te lançar no inferno, porque é a sua escolha. Ele deu livre-arbítrio. Eu não posso forçar você a fazer nada, porque se eu fizesse isso, eu estaria pecando, eu estaria indo contra o próprio Deus, porque Ele nos criou, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu livre gerência, coisa que nem Ele tira, Ele respeita. Então, receba o Senhor Jesus nessa manhã, clame por Ele, lembra de tudo que Jesus já fez na sua vida, todos os livramentos, e Jesus Ele vai te dar a vitória. E mais uma vez eu te falo, Jesus te ama. Mas se você não receber, se você rejeitar, você vai ser lançado no inferno. O mesmo Jesus que morreu por você lá na cruz, Ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então hoje é o dia de você receber o Senhor Jesus. Hoje é o dia de você clamar por Ele. Hoje Ele está te convidando ao arrependimento. Hoje Ele está te chamando a arrependa. Mas amanhã eu não sei.
Eu não sei se você vai estar vivo amanhã. Não sei quando você vai estar amanhã. Hoje é o momento de você receber a sua vitória, a sua bênção em Cristo Jesus. Você precisa crer, você precisa ser entregado ao Senhor Jesus. Se você quiser nessa manhã vir aqui na frente, receber uma oração, você pode estar aqui. Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra, guarda essa palavra no seu coração. Já em casa, guarda os seus joelhos, medita no Senhor. Agora mesmo que você está, o que você está fazendo, Jesus está te vendo e Jesus quer te salvar. Que Deus te abençoe. Amém.